deputados que integram a bancada do Nordeste participou de uma reunião que teve como pauta principal a reestruturação e o fortalecimento do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. O deputado José Ayrton, do PT cearense, esteve lá e eu converso agora com ele aqui no Palavra Aberta, transmitido também pela Rádio Câmara FM. O senhor esteve na reunião. Eu ouço já há algum tempo, acompanhando assim, às vezes lendo um artigo ou um comentário, sobre essa questão do DENOX, que teria cumprido um papel muito importante no Nordeste, na sua atuação desenvolvendo obras contra a seca, até que, em um certo momento, ele foi implodido, digamos assim. E agora o grande esforço de todo mundo, de vocês, os deputados da bancada do Nordeste, é retomar, que o DENOX retome a sua trajetória. Em que pé que a gente está nisso, deputado? E, aliás, antes disso, vou fazer uma pergunta. Por que quase acabaram com o DENOX? Qual foi a justificativa? Ora, o DENOX é um órgão secular. Ele está completando agora 104 anos. Ah, é? Portanto, ele tem uma história, um acervo muito grande e tem dado uma contribuição extraordinária no desenvolvimento e na mudança da realidade, sobretudo hídrica, do Nordeste, porque o DENOX foi e é responsável pela construção de açudes, barragens, né, projetos de irrigação. Você falou agora então da época do Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Por aí, né? E, portanto, é um órgão, né, que tem uma tradição muito... Para nós, nordestinos, é um ministério. O DENOX representa o ministério pela importância que ele tem, pela capilaridade que ele tem e pela atuação, né, voltada para a questão da convivência com a seca no semiárido nordestino. E, portanto, ele tem uma importância. No entanto, o DENOX tem sofrido, ao longo desses anos, um processo de esvaziamento e até extinção. Ele chegou a ser extinto. E por quê? Na época do governo Collor. Qual foi a argumentação? A argumentação foi a questão da reestruturação e modernização administrativa da máquina, enxugamento da máquina. Sim. Ou seja, nós vivíamos naquela época do Collor a visão do Estado mínimo. Então, ele foi um dos que baixou a medida extinguindo o DENOX. Houve uma reação na época, inclusive o ex-senador e hoje deputado federal Mauro Benevides, o Roberto Pessoa, né, e várias outras lideranças do Nordeste tiveram um papel decisivo na sua reestruturação, né? Depois nós tivemos também um processo, na época do governo Fernando Henrique, em que ele também sofreu esse processo de quase extinção. Então, houve novamente uma reação e ele se mantém atuante. No entanto, o DENOX, durante esse período todo e atualmente, ele está muito esvaziado e ele precisa ser reestruturado, sobretudo na questão do pessoal, porque o DENOX tem em torno de 2.700 funcionários. Desses, cerca de quase 90% estão prestes, né, a ser aposentados. E há uma desmotivação também, e precisamos ter pessoal, ter também um processo de valorização com uma nova estruturação do DENOX, e para isso, né, nós estamos dialogando com o governo no sentido de, né, abrir concurso, né, de, né, colocar recursos para, pelo menos, manter a estrutura que ele tem, porque o DENOX tem um acervo, tem uma estrutura muito grande e precisa... Agora, deputado, deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer, se o DENOX estivesse funcionando a todo vapor hoje, digamos assim, ele poderia ser de grande valia nesse momento difícil no Nordeste, né? Por causa dessa seca, que é uma seca muito complicada, muito forte, muito brava, né? É a maior seca dos últimos, segundo os historiadores, os estudiosos, dos últimos 50 anos. Pois é, eu li sobre isso. Agora, o senhor daria para a gente falar assim dos grandes feitos do DENOX? Porque eu quero te perguntar isso por conta da questão dos açudes, por exemplo.
Quem faz palavra cruzada sabe, Bisco, né? Porque assim, maior açude do Nordeste, assim, em 4 letras, Oroz, 4 letras, né? Mas não é mais Oroz. Não é mais. Não, mas era, é o Castanhão hoje. Castanha. O Oroz foi muito tempo. Né, um açude muito importante, né, um açude... Lá no Ceará, no seu estado? Lá no Ceará, na cidade de Oroz. Inclusive, em torno dele tem a cidade de Oroz e tem todo um perímetro né, de irrigação na região lá, que tem dado uma contribuição muito grande para o desenvolvimento daquela região. Agora, eu já li que construir açude não é a melhor opção. Quer dizer, cada época tem a sua solução também, né? Eu acho que talvez o açude tenha sido uma solução para 30, 40, 50 anos atrás. Hoje talvez não seja mais. Então, aproveitando que a gente está falando do Denox, falei do açude agora, na sua opinião, qual seria uma política mais consequente, digamos, em termos de obras mesmo, assim, para enfrentar a seca do Nordeste? É o açude ainda ou o senhor acha que não é? Não, açude, nós temos muitos açudes, é verdade. Né? O que nós avaliamos é que precisa utilizar de forma racional esse potencial hídrico, né? Os açudes... Ramificar canais. Criar canais, né? De centralizar essa água, né? Implementar projetos de irrigação, né? E fazer também um projeto que é muito importante que o Estado vem trabalhando, a questão do que nós chamamos do cinturão das águas, que é um processo de interligação das bacias, para que nós possamos transportar as águas de um rio, de uma bacia quando está sem condições de abastecimento, para outra. E por isso que o projeto da transposição das águas do Rio São Francisco é muito importante, porque ele vai propiciar um processo permanente de água com a perenização dos rios, e com esse projeto de interligação das bacias chamado Cinturão das Águas, nós vamos ter água hídrica, um cinturão hídrico. Mas só isso não é suficiente. Nós precisamos ter poços, né? Porque a carência da água hoje é porque a água, ela, digamos, está concentrada em alguns açudes. E em algumas localidades você não tem nem sequer um poço, né, em que a comunidade possa se abastecer e alimentar também a gente vê os muito rebanhos. Isso, né? nas reportagens, assim, deputado, a gente vê muito isso nas reportagens. Aí aparece, geralmente, a imagem é mais ou menos sempre a mesma. Na televisão é assim, aí tem uma mulher com uma coisa na cabeça. Assim, lata d'água na cabeça. Vai assim, a senhora anda quanto para buscar água? Ando 6 quilômetros até lá buscar água. Chega lá, a água é ruim, aquela água barrenta. Ou salobra também. Salobra. Eu não entendo isso, quer dizer, sabe-se que a situação é essa, que a seca existe, e as pessoas não têm acesso à água, quer dizer, eu nem... Hoje o que nós estamos vivendo, a dramaticidade, é exatamente a falta de água, porque está faltando água para as pessoas, para o consumo humano, está faltando água para, digamos, os animais, né? Sobretudo bovino, caprino e outros tipos de animais, que é a fonte de sobrevivência das famílias do interior. Então, é de cortar coração a gente presenciar, né, digamos, uma vaca, muitas vezes leiteira, né, que abastece a criançada, que abastece a família, as crianças e tudo, e de repente ela morre, né? Então é uma situação que às vezes no interior os animais, eles têm uma relação simbiótica com o ser humano, ele acaba sendo um animal de estimação também. Então o sofrimento de um animal acaba sendo o sofrimento de cada pessoa. Então a questão da falta d'água ainda é um grave problema. Então, nós estamos vivenciando, ainda graças a nosso São José, que é o nosso padroeiro lá do Ceará, nós estamos tendo algumas chuvas agora, a retomada das chuvas, né, essas informações têm sido um alívio grande, porque realmente a situação é muito grave, muito séria. Qual é o momento crucial da chuva? É abril, maio? Nesse período de março para frente. Se chover bem... Se chover bem, né, ameniza o quadro da seca que nós temos. Né? Mas nós precisamos, voltando aqui à questão estrutural, que nós precisamos... Isso eu ia te perguntar. Quem é que vai decidir, em última instância, digamos, a recuperação do Denox, para que ele seja um órgão, de novo, atuante, no sentido de atender essa demanda
que é conjuntural do Nordeste. Conjuntural não, é estrutural, na verdade. É estrutural. Quem é a presidente Dilma? É a presidente da República, né? A ministra do Planejamento, porque cabe a ela a responsabilidade da questão dos concursos. O ministro da Integração Nacional, porque cabe ao Ministério alocar, que é da região de Pernambuco, alocar os recursos necessários, dotar o DENOC de recursos orçamentários suficientes para ampliar a capacidade hídrica do Nordeste, recuperar os açudes que nós temos, recuperar os projetos de irrigação, ampliar os projetos de irrigação. Por exemplo, lá no Ceará, nós temos vários projetos que estão paralisados. O projeto de Russas, desculpa, o projeto do Baixo Acaraú. Falta de recursos? Falta de recursos. Então, são projetos estruturantes que têm um impacto muito grande para mudar essa realidade, mas infelizmente não tem havido prioridade e essas obras estruturantes elas estão realmente à mercê da vontade política. Por isso que essa mobilização nossa junto ao governo para que nós possamos entender que o Nordeste, né, tem uma relação umbilical com o DENOX e com outros órgãos, como o Banco do Nordeste, como a Sudene, a Codevasf, né, que cumpre um papel também muito importante, e por isso nós precisamos reestruturar esses órgãos, fortalecê-los e ter uma política estratégica de convivência com o semiárido, porque chega de políticas imediatas, de políticas, digamos, momentâneas, né, de socorros emergenciais, né, que não vai resolver o problema. Né? Nós sabemos que não vai ser só o auxílio, né, que está sendo dado para socorrer as famílias, que é muito importante, é evidente, o seguro safra, o auxílio emergencial, o bolsa estiagem, são importantes. Mas nós temos que ter uma política permanente de convivência com o semiárido. Exatamente. Deputado Zair, nosso tempo acabou. Nós estouramos o tempo. Você vê que o assunto... É um assunto muito importante. Não dá para a gente empacotar num tempinho só na televisão, mas infelizmente é assim. Voltamos a falar sobre isso, se for questão, voltamos de novo. Com certeza. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço aos telespectadores da TV Câmara e esperar que o Nordeste possa, de fato, entrar na pauta das prioridades para que nós possamos mudar esse processo de desigualdade regional. Aliás, o governo está lançando o Plano de Desenvolvimento Regional e eu espero que isso possa ser focado para que a gente possa mudar essa realidade. Muito bem. Então, muito obrigado e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.